Se você assistiu o filme 1984 e tá com uma pulga atrás da orelha, se isso pode estar acontecendo nos dias de hoje ou não, fica até o final desse vídeo que eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar com vocês. Eu acabei de ver o filme, eu confesso que eu não li o livro, mas mesmo vendo o filme você acaba tendo umas ideias interessantes e eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Para quem não sabe, 1984 foi um filme inspirado no livro de George Orwell. Eu acredito que seja assim a pronúncia. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, beleza? Ele foi um jornalista ali da época de 1940, por aí. Se eu não me engano, ele morava ali na Espanha, na época que estava tendo guerra, revoluções. E ele era dessa época, tá? Ele morreu por tuberculose, mas enfim, isso é outra história. O que acontece é que depois de uma frustração, né, por parte dos partidos que ele defendia, ele começou a ter acesso a outras informações, enfim. Só sei que no final de tudo isso, bem resumidamente, ele começou a criar esse livro dele, que hoje em dia, por muitas pessoas, é considerado um clássico. Bom, mas para quem viu o filme, a coisa começa a ficar um pouco mais simples de entender, pelo menos eu acredito. O filme começa com um rapaz que ele estava começando a criar certa consciência. Só para quem não sabe, esse filme se passa numa época, parece que é uma época antiga. Eu não sei exatamente em que ano que é, mas é uma época antiga. Nesse lugar onde eles vivem, tem vários grupos, né, que controlam e que não controlam. Então a gente tem o grupo central ali que controla as pessoas. Depois disso, tem o grupo de pessoas que tem mais, como posso dizer, tem mais inteligência, mais viés, mas ao mesmo tempo esse grupo de pessoas com mais inteligência, eles são manipulados para manipular o resto também. Essas pessoas não podem ter pensamentos críticos, né? Elas têm mais inteligência, só que elas não podem ter mais pensamento. E é nesse grupo que o protagonista se passa, né? Então, a história já começa com ele fazendo algo que não pode ser feito nessa sociedade. Ele está escrevendo pensamentos deles em um diário. E o curioso é que ele escreve esses pensamentos fora do campo de visão da telona. Que eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês. É uma telona com dois olhos, que dá muito medo. Lembrando um pouco até, eu acredito que essa pessoa lembra um pouco da feição de Stalin. Mas o que essa tela faz? Ela fica te observando, literalmente te observando para ver se você está saindo fora ou não da linha. E fora a tela, que todo mundo tem, e eles não conseguem desligar essa tela, porque, enfim, é impossível para eles. No decorrer do filme, vai chegar uma parte que ele chega em um lugar onde a pessoa consegue desligar essa tela, mas porque ela tem certos privilégios. Aí só você vê no filme para entender, porque eu não vou dar muito spoiler aqui. Eu quero só passar um pouco da minha visão, né? E uma das coisas mais engraçadas e interessantes ao mesmo tempo que eu vi nesse filme é que esse rapaz trabalhava no departamento da verdade. Então, basicamente era um departamento ali de notícias. Então, ele via as notícias sendo publicadas nos jornais, ele ligava para alguém e falava: "Ó, isso aqui tá errado, deveria ser assim". Ele contorcia a verdade. E isso ele e várias outras pessoas. E todo dia é mostrado ele lá contorcendo verdades. Tem uma cena interessante que, se eu não me engano, eles têm ali alimentos, né, para eles. E um desses alimentos é chocolate. E a empresa que fabrica os chocolates que vão para ele, teve uma notícia que saiu que eles disseram não ao aumento de chocolates ali para as pessoas que vivem ali. Então ele ligou ele do Departamento da Verdade, ligou para alguém e falou que ó, essa notícia aqui está errada, não deveria estar assim, não deveria estar escrito que eles disseram que não, deveria estar escrito que eles disseram que sim e vai ter aumento de chocolate para todo mundo. E logo em seguida mostra nos jornais e o pessoal fica feliz. Então eles contorceram ali a verdade. Agora, eu não sei se eles contorceram ali apenas ou realmente vai ter um aumento, né? Porque como é um governo que controla tudo,
Então as empresas estão sendo controladas por eles. Então mesmo que a empresa diga que não, como eles dependem do governo para fazer as coisas, o governo pode ir lá e obrigar eles a fazer isso, mesmo que a empresa vá à falência por conta disso. Enfim, isso foi bem interessante. Bom, basicamente esse é o enredo ali do filme. Eu não vou contar muita coisa que eu não quero dar spoilers. Até o final vai tendo outras coisas interessantes. Ele conhece uma mulher, ele conhece uma resistência, entre aspas, né, contra esse governo, né? O governo se chama Partido. É bem interessante isso. E o filme vai se desenvolvendo no decorrer disso. E no final vai acontecer ali o que acho que a maioria já sabe, né? Vamos dizer, ele vai ali começando a ter senso crítico, a pensar, e no final, acontece algo ali que você tem que ver e tirar suas próprias conclusões. Bom, mas esse filme, e o livro principalmente, é lembrado por muitas pessoas hoje. Por quê? Porque esse foi um livro ali escrito em 1940 e pouquinhos. E as pessoas ainda têm esse livro como se fosse algo que poderia acontecer. As coisas que acontecem nesse filme vão acontecer algum dia, e aquilo vai acontecer na nossa sociedade. Bom, na minha opinião, eu também estava vendo um vídeo muito legal do Brasil Paralelo sobre isso, e eu acabei até concordando em certos aspectos. E eu acredito que não vai ser da maneira que está ali. Até porque, imagina, a gente tem aqui um país enorme e você obrigar todo mundo a viver daquela maneira, ou seja, não fazer sexo, é uma das coisas, que esse filme tem, que é proibido você fazer sexo, né? Enfim, tem outras coisas que você não pode pensar. Você tem lá uma coisa chamada pensamento do crime. Caso você pense ou tente deslizar fora da regra, você é condenado, é enforcado. É uma loucura. E você tem ali uma condição de vida muito precária. Eu não acredito que o mundo vá ser assim. Mas a gente corre sérios riscos de ter algo parecido. Um exemplo bem interessante é que o que acontece quando uma pessoa sai da linha? Geralmente, ou é o Big Brother que vai te ver, ou seja, o Big Brother lá é a tela que tem os dois olhos, que fica te observando para ver se você vai sair do deslize ou não. E também a gente tem as próprias pessoas dali daquele meio, como elas foram tão manipuladas por aquele conceito de vida, elas acham que aquilo é certo, elas acabam denunciando outras pessoas que se revoltam contra isso. Então são as pessoas, os policiais ali e o Big Brother. Se a gente for levar pro dia de hoje, isso pode até acontecer de certa maneira. Como, por exemplo, o Big Brother pode ser o seu celular, o seu telefone, o seu dispositivo. A gente sabe hoje que tem grandes chances dos celulares te ouvirem ou não. Até porque você permite isso, né? Quando você baixa o WhatsApp, por exemplo, você tem que permitir ele ter acesso ao seu microfone, porque você vai ali mandar um áudio depois. Só que não fica muito explícito se é só no momento em que você manda o áudio ou a todo momento ele pode te ouvir. Mas vamos supor que o WhatsApp, Instagram, esses aplicativos, eles não façam isso. O que garante aplicativos menores fazerem isso, né? Então, aplicativos que não são de grandes empresas, são aplicativos ali, sei lá, pequenos, mas que eles precisam dessa permissão, e eles fazem isso, né? Porque são aplicativos pequenos e depois eles podem vender seus dados. Enfim, vocês já entenderam, né? Então esse conceito de celular, telefone, ver você, combina muito com o Big Brother do filme, né? Que é aquela tela que fica te olhando o tempo todo. E as pessoas também. Hoje em dia na internet você não pode dar uma opinião totalmente diferente dos outros, que as pessoas te julgam e te cancelam ali por isso. Isso é meio louco, porque se a maioria das pessoas tem uma opinião errada e você tem uma opinião certa, só que elas acreditam que aquilo dela é o certo, elas vão te julgar e te cancelar e te jogar pedras por conta disso. E sendo que no final elas podem estar erradas, né? Quantas coisas na nossa vida aqui no planeta Terra a maioria achava que era isso, e no final a minoria que não achava que era aquilo é o que estava certa sobre o assunto,
E só depois que elas foram perceber isso, de certa forma perceber isso, né? E isso é muito perigoso, né? Porque, pô, quantas coisas no passado a maioria das pessoas achavam que era e uma pequena minoria achava que não. Imagine se essa grande maioria julgasse e cancelasse essas pessoas, essa minoria. A gente talvez nunca descobriria a verdade. Um exemplo é antigamente. Antigamente, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas não acreditava que a Terra era redonda e não tinha nem porquê. Imagina que você nasce em um mundo ali, numa época onde a gente não tem tanta informação assim como hoje. Você iria chutar na sua cabeça que a Terra é redonda? Não, provavelmente eu ia falar, não, a Terra deve ser quadrada ou plana, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Naquela época, uma coisa que deve ter acontecido é que a maioria das pessoas achava que a Terra era uma coisa e uma pequena minoria que estudava, que sabia de algumas coisas. Lembrando que naquela época não tinha internet para tu propagar o seu conhecimento, então a maioria não ficava sabendo de grandes coisas da minoria. E se você fosse falar isso hoje, por exemplo, essa grande maioria iria massacrar você, sendo que no fundo a Terra é redonda. Então, por que vocês estão me massacrando? Eu só tenho uma opinião diferente. É assim que deveria ser. Enfim, isso aqui só foi uma reflexão rápida sobre o que eu penso, né? Sobre fazendo algumas comparações desse filme com hoje em dia, né? Bom, para completar, eu não acredito que vai ser igualzinho do que naquele filme, né? Eu acredito que vai ser algo mais diferente, algo mais tranquilo, entre aspas, que seja mais abraçável, né? Que as pessoas, que você consiga fazer com que as pessoas abracem mais a ideia, não se sintam desconfortáveis a abraçar a ideia, né? Porque se for exatamente daquela maneira, por exemplo, com uma tela, com alguém te olhando, ninguém vai querer. Mas agora se for no teu telefone e você precisa do aplicativo para você ter mais conforto e aquele aplicativo te controla de certa forma, só que você tem benefício, tá entendendo? É algo mais pacífico, entre aspas. É como se fosse um bezerro, não, como se fosse um lobo fantasiado de bezerro, né? As pessoas vão ser mais induzidas a aceitar aquilo, é isso que eu quis dizer no final. Enfim, meio louco, né, essa explicação aqui, mas eu acabei de ver o filme, então eu tô com as ideias ainda flutuando, tô meio pensativo aqui. Eu acabei de ver o filme e fiz um mini roteiro e vim aqui direto falar pra vocês. Ah, e lembrando que eu vi o filme em inglês. Então se você quer aprender inglês de uma forma divertida, eu recomendo você entrar em um grupo onde pessoas conversam em inglês. Até porque o que importa pra gente é falar o inglês, né? Então eu vou deixar aqui na descrição o link de um grupo do Telegram, onde você pode treinar sua conversação com as pessoas em inglês. Eu acho que é interessante. Enfim, esse foi o vídeo e até a próxima.